1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 ao versículo 26, nós vamos ler na íntegra e depois nós vamos caminhar em 3 etapas para que possamos entender perfeitamente o que significa a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é memória, aliança e esperança. Nós vamos entender essas 3 partes, o que Jesus está falando aqui através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Memória, aliança e esperança. É isso que nós vamos pregar nesta manhã, em nome de Jesus. 3 etapas desse texto que nós vamos ler, e nós vamos entender perfeitamente, passo a passo, o que Jesus está falando através da Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. Começa a palavra de Deus falando assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Até o versículo 26. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender perfeitamente o que Jesus fala em cada etapa desta leitura que nós acabamos de ler, no nome de Jesus. Aqui, quando ele fala memória, fazer isto em memória de mim, é a primeira parte onde Jesus chama o seu povo para trazer viva na sua memória aquilo que ele fez por cada um de nós. A Santa Ceia é um memorial. Memorial, mente, trazer na mente aquilo que nós jamais podemos esquecer. Não estamos apenas repetindo um ritual. Parece até para muitos que não têm o entendimento, parece que é algo repetitivo, é um ritual desses crentes que todo domingo, todo final de domingo tem que fazer isso. Não é um ritual, é além disso daí. Estamos lembrando com gratidão o que Jesus fez por nós na cruz. É isso que Jesus diz, em memória. Quando ele fala em memória de mim, ele está dizendo: lembre-se, com amor, com gratidão, o que eu fiz, o que eu passei lá na cruz, para que hoje você tivesse o privilégio de ser o meu convidado para se assentar comigo e cearmos juntos no nome de Jesus. É isso que o Senhor Jesus diz para mim e para você nesta manhã. Por isso nós estamos aqui para cearmos, irmãos, porque o Senhor Jesus nos chamou e nós aceitamos o seu convite. Só quem aceita o seu convite e traz viva a memória do que ele fez no coração e na mente, tem o direito de se assentar com ele e cear no nome do Senhor Jesus. Aqui ele cria e continua mais além da memória de mim. Ao partir o pão e beber o cálice, recordamos seu corpo moído por nossos pecados. Veja que a Santa Ceia não é simplesmente pegar um pão, um suco, tomar e ir embora para casa. É um momento de reflexão daquilo que Jesus passou para salvar nossa alma.
para impedir que nós fôssemos para a condenação eterna, para impedir que nós fôssemos jogados um dia no lago de fogo e nunca mais saísse de lá. É isso que ele diz: façam isso lembrando do que eu fiz. Por que que ele chama atenção para esta lembrança, para esta memória? Para que nós nunca venhamos desistir ou sair fora do seu caminho, no nome de Jesus. Porque quando nós chegamos nesse entendimento, o que ele fez, e se eu sair do caminho, que é ele, eu já sei qual que é o meu destino. Então ele falou: guarde isso na tua memória, no teu coração. Enquanto tiver isso viva no teu coração e na tua memória, você nunca vai me abandonar, no nome do Senhor. Isso é muito amor. É amor, irmãos, é só amor. Seu corpo moído por nossos pecados, seu sangue derramado para a nossa redenção. Então veja que aqui nós estamos falando só da memória, que ele diz: façam isso em memória de mim. Veja quantas coisas ele pede para que nós mantenhamos vivo na nossa mente e no nosso coração aquilo que ele fez, o que ele sofreu, para que hoje nós pudéssemos dizer que nós somos filhos e filhas de Deus, com o privilégio de nos assentar com ele, para cearmos no nome de Jesus. Por isso que ele pede, que é um momento de reflexão, pedir perdão, limpar o coração, para que sejamos dignos de aceitar o seu corpo e o seu sangue, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? O segundo pedido que Jesus faz, ele diz aqui, aliança. Este cálice é a nova aliança, ou seja, o novo testamento no meu sangue. No momento que nós entendemos e aceitamos o Senhor Jesus, foi feita uma aliança. E essa aliança Jesus já fez comigo e com você. E aqui ele continua dizendo: a ceia representa uma nova aliança entre Deus e os homens. Essa aliança não pode ser quebrada, essa aliança tem que estar ligada. Esse elo, nós temos que estar ligados com o Senhor Jesus. A aliança foi ligada no momento que nós entendemos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor da nossa vida. Ele nos aceita e perdoa os nossos pecados, e a partir dali a aliança está feita. O inimigo vai trabalhar para que essa aliança seja quebrada, através da nossa desobediência, da nossa rebeldia, através do nosso descompromisso com a palavra de Deus, a desobediência. O inimigo vai fazer de tudo para que a gente volte atrás e essa aliança seja quebrada ou rompida. Não, esta aliança foi feita e construída com sangue, e o diabo não tem o poder de desfazer. Só nós temos o poder de desfazer esta aliança. Mas com o entendimento que nós temos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta palavra e esta mensagem não é para a tristeza, é para a nossa alegria. É para a nossa alegria e também para que nós possamos ficarmos atentos para essa aliança se manter sempre ligada com aquele que deu a vida por nós, no nome de Jesus. Essa aliança foi selada com o sangue de Jesus. Ela nos oferece perdão dos nossos pecados, acesso direto ao Pai. Olha porque é que Satanás quer fazer de tudo para essa aliança ser quebrada, irmãos. Fomos perdoados, a aliança foi selada com sangue, e através do sangue os nossos pecados foram perdoados. Temos livre acesso ao reino dos céus, temos livre acesso ao Pai, através do sangue de Jesus.
que nos lavou e nos purificou, nos dá acesso direto ao Pai, uma nova vida no Espírito Santo. Esta aliança, enquanto ela estiver valendo, enquanto nós estivermos ligados com o Senhor Jesus, nós temos a garantia que os nossos pecados foram perdoados, nós temos acesso direto ao Pai, e nós temos aqui uma nova vida no Espírito Santo. A cada dia nós precisamos orar da seguinte forma, pedindo para que o Espírito Santo nos avive espiritualmente e nunca permita que venhamos esfriar a nossa fé. Porque o problema do esfriamento na fé corre um sério perigo na nossa vida espiritual. Quando a pessoa ela fica desanimada, ela começa a parar de orar, ela já não tem mais vontade de abrir a Bíblia para ler. Isso é um perigo. Precisa urgentemente buscar no Espírito Santo o avivamento. E Ele está conosco para isso. Ele é chamado de ajudador. Ele está conosco para nos ajudar nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia, nos momentos de necessidade. Ele está conosco para nos ajudar em qualquer situação que venhamos enfrentar. Ele foi enviado para isso. Por isso que ele é chamado de ajudador. Amém, amados? Lembre-se que diante da luta, da fraqueza, o Espírito Santo está conosco. Ele é Deus. E Ele está ali e aqui na terra ainda está. Ele está aqui conosco, examinando cada um dos nossos corações. E Ele quer ver a igreja dele avivada. Ele quer ver a igreja dele em alerta, vigiando, para que possamos enfrentar os ardis de Satanás com fé, com perseverança e nunca desistir no nome de Jesus. Amém, irmãos? Este é o segundo passo. O terceiro passo, nós já vamos daqui a pouco. Aqui, o Paulo, ele chama a atenção também aqui nessa parte aqui, o seguinte, ele diz, viva como quem pertence a Deus. A aliança exige santidade e compromisso. Então, ou seja, santidade e compromisso. Nós temos a santidade, nós já aprendemos o que é santidade. Santidade é viver separado daquilo que não agrada a Deus. Se separar das coisas que não agradam a Deus. E o pecado que aqueles pecados que nós sabemos que nos contamina, porque todo ser humano, independente se é crente, nós como crente, nós pecamos, somos imperfeitos. O próprio Jesus, ele fala lá no 1 João, que aquele que disser que, Jesus, que não peca faz Jesus de mentiroso, mas nós pecamos, não pecados para a morte. Existem pecados para a morte e pecado não para a morte. Os pecados que nós hoje cometemos depois de convertidos, são aqueles pecados inconscientes que sem querer, por causa que estamos ainda nesse corpo carnal, nós cometemos. Alguma coisa que você fala, depois fala, puxa vida, não era para ter falado isso. Imediatamente você se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. A partir dali você não fala mais aquilo, porque você já vai se policiar, se corrigir, vigiar. Amém, amados? Pecados que não é para a morte. Agora tem pecados que é para a morte. Quais são? Quais são os pecados que é para a morte? Pecar contra o Espírito Santo. Esse é pecado que não tem perdão. Mas nenhum de nós jamais vamos pecar contra o Espírito Santo. O pecado mais grave contra o Espírito Santo é, digamos, que o crente, por muito que ele seja nós sabemos que existem crentes e pessoas que frequentam a igreja, né, irmãos? Não é todo mundo que vai na igreja que é crente. Digamos que tem alguém aqui que, vou pegar algo para nós entendermos o que significa pecar contra o Espírito Santo. Digamos que tem uma pessoa aqui que não enxerga, da vista física dela, ela não enxerga. Aí eu unjo meus 2 dedinhos aqui, vou lá, coloco os dedos nos olhos dessa pessoa e oro em nome de Jesus e peço que esses olhos voltem ao normal, ela volte a enxergar. Imediatamente essa pessoa abre os olhos, como Jesus ele fez, quando ele estava aqui na terra, e essa pessoa volta a enxergar normal.
Aí tem ali uns crentes incrédulos que não se converteram. Aí ele vai dizer que isso aí não é Deus coisa nenhuma, isso aí é coisa do demônio. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Você falar algo que o Espírito Santo fez e a pessoa agregar ou dizer que aquilo ali não é obra de Deus. Isso é coisa de demônio, não aconteceu com Jesus. O que é que as pessoas falavam quando falavam isso aqui não pode fazer por isso. Isso é o Beelzebu, é os demônios, maiorais dos demônios que fazem isso. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Ou a pessoa, ela se converter e um certo longo tempo ela anda com Jesus, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que vai na igreja, de repente ela se esfria e sai dos caminhos do Senhor. Mas antes dela sair do caminho totalmente, ela já foi avisada milhares de vezes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Antes de uma pessoa se desviar totalmente, o Espírito Santo já alertou ela milhares de vezes. O Espírito Santo fala uma vez, ela não deu ouvidos. O Espírito Santo fala outra vez, ela não deu ouvidos. O Espírito Santo continua falando, está errado, olha, não faça isso, ela vai e faz. Por quê? Ela peca consciente, ela sabe que ela não pode, mas ela avança o farol vermelho. O trânsito está ali, fluindo. Você está de carro, farol vermelho, você vai avançar? Se você for, você sabe que você vai causar um acidente ou talvez até morrer no acidente. Então, isso acontece com o crente, que começa a se esfriar na fé. O Espírito Santo alerta ela antes dela de se desviar, bem antes. E ela continua insistindo nos erros, fazendo tudo de errado. Chega uma hora, irmãos, que o Espírito Santo, ele cessa, ele não fala mais. Simplesmente o Espírito Santo se afasta desta pessoa. Isso também é um pecado muito grave. Mas ela não pecou para a morte ainda. O pecado para a morte é muito grave. Ele não tem volta. Mas essa desobediência que fez com que o Espírito Santo se afastasse dela, ainda tem perdão. Ainda tem perdão. Aí fica por conta dela. Tem a chance dela voltar e se converter, se reconciliar com Deus. Se não, é como se ela tivesse pecado contra o Espírito Santo, porque a salvação dela já foi. Então, a gente, depois do momento que a gente entende a palavra de Deus, a gente precisa ficar muito atento com muitas coisas, vigiar, para que a gente não venha cair nas astutas ciladas de Satanás e o mundo não venha nos atrair de volta. Temos que vigiar bastante em nome de Jesus. Amém, queridos? E aqui vem a terceira parte, aonde Jesus ele chama para a memória, para a aliança e a esperança. Terceira parte é a esperança, onde ele diz: anunciai a morte do Senhor até que venha. A ceia também aponta para o futuro. O futuro, Jesus voltará. O que é que Jesus falou? Guarde isso em memória de mim até que eu venha. O que é que Jesus estava fazendo aqui? Uma promessa. Ele prometeu, irmãos, que ele vai vir. A Santa Ceia também aponta para o futuro. Jesus voltará. Cada vez que celebramos a ceia, celebramos nossa fé na sua segunda vinda. Nós temos essa certeza no nosso coração que Jesus já veio a primeira vez. Sim ou não?
Você não crê que Jesus veio pela primeira vez, irmão? Você crê que ele venha pela segunda? Ele falou que ele vem. A promessa vai se cumprir. Está longe? Não sei. Está perto? Talvez. Mas que ele vai vir, ele vai vir. Só que não importa se está perto a vinda dele ou se está longe. O que importa é que a nossa vida precisa estar alinhada à sua palavra, à obediência e à fé no nome de Jesus. É isso que importa para a igreja. Se ele voltar agora, estamos preparados. Se ele voltar daqui, ou se ele não voltar enquanto estivermos vivos fisicamente, estamos na glória. Mas o importante é estar alinhado à sua palavra, firme na fé, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Na sua segunda vinda, a ceia é um ensaio para o grande banquete com Cristo na eternidade. Nós estamos aqui ensaiando para aquele grande banquete, um dia lá na eternidade. E isso vai acontecer, porque ele falou que ele vai voltar. Não sei se os irmãos lembram aquela oração que Jesus fez lá em João 17. Quando ele ora e ele diz assim: Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam eles também, para que eles vejam a minha glória que me deste. A vontade de Jesus é que a sua igreja se reúna nessa grande ceia lá no reino dos céus, para que ele possa dizer: olhe a minha glória, olhe o que eu fiz, deixei tudo isso daqui com o Pai, desci lá na terra, como você, como homem, em carne e osso, dependendo de Deus, assim como você depende de Deus. Fui lá e paguei um preço para te resgatar das trevas e hoje trazer você aqui, ó, para ver a minha glória. Porque fiz isso, porque eu te amo, em nome de Jesus. E aqui, irmãos, quando Paulo ele fala lá no versículo 28, que nós nos lemos, mas daqui a pouco a gente vai passar por lá, na hora da Santa Ceia, aqui tem uma reflexão. Arrependa de pecados ocultos. Muitas das vezes a correria do dia a dia, algum erro que a gente comete, e a correria não dá tempo nem você fazer uma oração, né? Às vezes lembra de orar à noite. Não é que tem que lembrar de orar, tem que orar à noite sim. Se não deu tempo orar durante o dia, ora ali uns 15 minutos ali no mínimo, e pede perdão por tudo, não deixa de pedir perdão. A primeira coisa que nós temos que fazer no momento que iniciamos uma oração Igreja de Cristo, é pedir perdão por tudo que fizemos que Deus não reprovou na nossa vida naquele dia, irmãos. O pecado oculto que a Bíblia fala aqui é aqueles pecados que nós esquecemos de apresentar para Deus. Então, o momento de Santa Ceia é esse. Senhor, se tem algo em mim que eu não lembro, o Senhor está vendo, eu me desprendo disso em nome de Jesus, mas eu não quero receber o Senhor, o seu sangue, o seu corpo e o seu sangue em mim, sem eu estar limpo, sem eu ser digno, no nome de Jesus. Perdoe quem precisa ser perdoado. A ceia é para os remidos e não para os perfeitos. A ceia é para nós que fomos remidos, lavados com o sangue do Senhor Jesus. Mas para os que reconhecem sua necessidade de Cristo. É isso que nós fazemos na Santa Ceia. E só para que nós possamos encerrar, eu vou pedir que você vá lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, no versículo 9, e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu acho que ficou bem claro nesse dia de hoje, em 3 partes, dividido essa leitura em 3 partes, o que significa a Santa Ceia. Memória, aliança e esperança. São essas 3 partes que nós aprendemos aqui, o que significa esse momento sagrado para nós, em nome de Jesus.
Apocalipse capítulo 19. Para encerrar. Pega aqui o versículo 7 para entender o 9, amados, em nome de Jesus. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já o seu esposo se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linhos fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os justos dos santos. Ou seja, quando as nossas vestes estavam sujas, eram as vestes feitas de panos corrompíveis. Só que a partir do momento que fomos lavados com o sangue de Jesus, as nossas vestes se tornaram roupas especiais, vestes especiais, lavadas com o sangue de Jesus, se tornaram brancas, para que pudéssemos ter acesso ao trono da graça em nome de Jesus Cristo. E aqui o versículo 19, o versículo 9. É o versículo 9, é isso, irmãos? Isso. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de quem? Chamados à ceia. Por isso que nós estamos aqui para cear, porque um dia nós fomos chamados. Foi Deus que nos chamou para nos inserir em Jesus, e através de Jesus nós temos o privilégio de, juntos com Ele, participar da ceia aqui, nos preparando para a grande ceia, lá no reino dos céus, na presença do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Imagine, irmãos, que dia maravilhoso. Como vai ser isso, nós não temos como mensurar, mas que eu vou te falar que é lindo, vai ser lindo. Imagine você, aqui o pastor Rodrigo está louvando, lá nós temos um coral de anjos louvando, para que possamos participar da grande ceia, porque é multidão participando da grande ceia, e só vai participar da grande ceia aqueles que estiver com a sua veste branca, que nem fala aqui no versículo de número 8, no nome de Jesus. Então, esse é o momento de reflexão, para que possamos nos preparar, porque aqui é um preparatório para a grande ceia, no nome de Jesus. Então, a ceia é especial? Sim, extremamente especial, porque Jesus, ele diz muito claro, façam isso em memória de mim, e nós fazemos todos os meses, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.